Boa noite, graça e paz. Bom poder falar mais uma vez aos irmãos. Os irmãos que estão em casa hoje, momento difícil para todos nós, para a sociedade de forma geral. Digo que tenho dentro de casa uma médica que tem trabalhado constantemente, diariamente no hospital, e ela diz assim: Ricardo, eu sei que a gente tem um certo preconceito contra as notícias da televisão, mas eu digo que a coisa é séria mesmo, né? Então, ela tem enfrentado desafios, os médicos têm enfrentado desafios. Esse sacrifício de todos nós agora, de termos que ficar mais um pouco em casa, precisa ser levado muito a sério, porque difícil alguém que não tenha agora a notícia de um parente, de um amigo, que não tenha falecido ou não esteja lutando contra essa maldita doença. Então, que Deus nos dê força, mais força, como tem nos dado, para encarar mais esse tanto, né? Mais esses dias. Temos certeza de que estamos próximos, eu creio nisso, estamos próximos de um retorno a uma certa normalidade das nossas vidas, mas por enquanto precisamos de mais esse sacrifício. Dito isso, desejo também melhoras ao nosso pastor Levi, que está em casa, se recuperando. Tenho notícias boas já dadas pelo pastor Renato, de que ele está bem melhor. Então, pastor que nos ouve agora, que Deus muito abençoe aí, recupere-se, não é? Você é um homem forte, tenho certeza de que com a força que vem do Senhor também, pela cura do Senhor, logo estará aqui conosco. Amados, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia num salmo muito conhecido, Salmo 51, Salmo de Davi. Abra sua Bíblia lá, por favor. Salmo 51. Não sei se o pastor Lúcio está me vendo, mas ele me mandou uma mensagem há pouco. O pastor Lúcio está lá na Espanha, missionário, ele e sua esposa. Quando mandou a mensagem, dizia que estava fazendo seus filhos dormirem. Pastor Lúcio, todos conhecem, Lúcio Aquino. Que Deus abençoe, Lúcio, onde você estiver. Eu não sei se está em Madrid, em Barcelona, qual cidade você está, mas que Deus abençoe o seu ministério. Grande desafio, né? Está na Europa agora, num momento como esse, e como missionário. Que as portas se abram, que você encontre pessoas para as quais fale do amor de Jesus, e que você mantenha-se firme, apesar de todos os desafios, em nome de Jesus. Agora sim, Salmo 51, eu vou ler do verso 1 ao verso 12, tá? E encerra o verso 12, que será o texto-chave para a mensagem dessa noite. Diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo em teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Pai querido, obrigado por essa mensagem, por esse texto, Salmo de Davi, um homem segundo o seu coração. Fala conosco e ensina-nos agora através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso 12 aqui mostra esse homem de Deus chamado Davi, dizendo: Senhor, devolve-me a alegria de te servir, a alegria de caminhar contigo, a alegria de ir à sua casa. Roubaram-me a alegria. E quando na verdade quem conhece um pouco esse contexto aqui, esse texto, sabe que o ladrão da alegria de Davi aqui foi o próprio pecado que ele mesmo comete.
Satanás, por meio desse pecado, dessa desobediência, tira do coração de Davi a satisfação em servir. E ele então está tão machucado pelas consequências do seu erro, ele adultera, ele manda matar, ele faz tanta coisa errada, e chega um momento que ele diz: Senhor, olha, esconde-me. Na verdade ele diz assim: Senhor, não desiste de mim, não desiste de mim, não retira de mim o teu espírito, me dá mais uma chance, Senhor, e se possível, ó Deus, restitui-me a alegria da salvação. Há vários ladrões de alegria, aqui é o pecado. Há outras circunstâncias que vão no nosso dia a dia, tirando-nos o prazer. Talvez um ativismo religioso, alguém que trabalha, e quando percebe, ou nem percebe, faz com que a atividade seja mais importante do que o Senhor da atividade, faz com que o objeto, com que a praxis seja mais importante do que o Senhor que orienta essa ação. É muito comum as pessoas às vezes realizarem atividades para o Senhor, se esquecendo do Senhor, e aí se perdem nesse caminho, e aos poucos vão sentindo o peso dessa atividade, porque a alegria, a vontade de fazer já não existe mais, existe só a tarefa, não há mais a mão do Senhor conduzindo, então a tarefa fica pesada, fica difícil. Esse ativismo é muito comum, e ele pode sim roubar a alegria da salvação. A alegria de servir, era isso que Davi dizia aqui. Também um erro de motivação pode nos tirar essa alegria. Há quem espere a recompensa o tempo todo e espera que o fulano, o beltrano e o ciclano diga algo, diga obrigado, elogie, fale alguma coisa sobre o seu trabalho, e quando essa recompensa não vem, quando a motivação ela é errada, quando não fazemos para o Senhor, quando esperamos a recompensa vinda da boca das pessoas que estão ao nosso redor, é bem possível também que desanimemos e nos achemos injustiçados, nós nos achemos pessoas esquecidas no reino, porque ninguém vê o que eu faço, quando na verdade o próprio Deus diz que escondamos da nossa mão, de uma mão, o que a outra faz, que quando oremos nos escondamos no quarto, porque o que fazemos para o Senhor, e aqueles que recebem a recompensa dos homens, esses já receberam a recompensa, pífia recompensa, esperamos a recompensa vinda do céu, essa sim vale a pena. Bom, a alegria de servir, ela pode ir embora por diversos motivos. É muito comum na nossa caminhada, e eu hoje, antes de vir à igreja, mandei uma mensagem, lembrei agora disso, mandei uma mensagem para 2 pessoas que foram muito importantes na minha vida. Vinha eu à igreja, eu sou muito saudosista. A minha esposa até briga comigo, eu tenho vontade às vezes eu vou lá na casa antiga onde eu morava, gosto de passar de carro lá na frente do campinho onde eu jogava bola. Eu gosto disso, gosto de lembrar de onde eu vim e tal. E eu mandei uma mensagem para o reverendo Mário, agradecendo a ele por lá no final de 2002 ter me convidado a vir à Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu era da Igreja Batista à época, ele me fez o convite para vir à igreja, e esse convite mudou a minha vida, mudou o ministério, conheci a minha família, minha esposa, criei família. Da mesma forma, uma mensagem eu mandei também para o reverendo Jonadab, que vocês conhecem, ele está lá em Natal agora. O reverendo Mário está nos Estados Unidos, o reverendo Jonadab está em Natal. Ambos foram muito importantes nesse processo de mudança de igreja. E essa caminhada, e lá em 2002, eu deveria ter, se eu me converti em 97, devia ter uns 20 anos de conversão, sei lá quanto tempo eu tinha de conversão, no 97, 2000, nem isso eu tinha pouco tempo, nem 10 anos de conversão eu não tinha. E a gente vive nesse momento, eu vivia nesse momento, um momento de euforia, né? Não sei quando você se converteu, se você lembra quando foi, a gente vive aquela euforia, aquele sentimento de que coisa maravilhosa, e aí a gente vai percebendo aos poucos, à medida em que trabalhamos na igreja, em que conhecemos as pessoas, que Deus é maravilhoso, mas as pessoas elas não são tão assim, né? Tão maravilhosas assim. E a gente corre o risco de se frustrando no meio do caminho, e essa frustração pode sim nos tirar a alegria de servir, mesmo que nós continuemos a servir. Isso é muito ruim, porque a gente se sente culpado por parar, a gente se sente culpado por não fazer, então a gente continua fazendo, apesar daquele sentimento de poxa, etc. Então isso precisa sair do nosso coração, a gente precisa servir a Deus com alegria e com satisfação. Só que isso não é um botão. Se eu falar para você que você tem que voltar ao seu primeiro amor,
Se eu falar para você que você tem que voltar a sentir prazer em fazer as coisas do Senhor, aquele mesmo prazer que você sentia, aquela mesma empolgação, lógico, o amadurecimento é importante, mas aquele sentimento do primeiro amor, ele precisa voltar, você precisa a querer vir à igreja de novo, você precisa voltar a sonhar com o ministério na igreja, você precisa voltar a orar mais, a cantar as suas canções lá sozinho com o Senhor, você precisa ser mais uma mulher de Deus, mais fiel, você precisa, mas onde aperta esse botão, gente? Que a gente precisa e aí não consegue. E aí é possível que a gente vá nutrindo também um sentimento de culpa. Porque eu sei o que é certo, eu ouço o pastor dizer que eu tenho que orar mais, que eu tenho que ler mais a Bíblia, que eu tenho que ser um pai mais crente, uma mãe mais crente, um filho isso, um filho aquilo. Mas e agora? Eu não consigo. Então é preciso, em primeiro lugar, fazer o que os salmistas faziam, dizer: Deus, olha para mim e me ajuda, porque eu me sinto, como o próprio Davi diz, que o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está sendo muito honesto aqui com o Senhor. Em outros salmos ele vai pedir ao Senhor que devolva a ele esse espírito mesmo, um espírito que serve com prazer. Devolver a alegria, devolver o prazer. Então ele nesse salmo, Davi diz isso: Senhor, eu estou sendo muito franco, eu preciso desse sentimento que o diabo, que o pecado me roubou de novo no meu coração. Ore dessa maneira, ore de forma sincera. Mas há outros caminhos também que a gente precisa seguir, quando essa alegria parece ter ido embora. E um caminho, uma primeira dica, e não é dica minha, é a palavra que nos mostra isso, é que a gente precisa retornar à nossa Betel. Você com certeza já ouviu isso, já ouviu falar da vida de um homem chamado Jacó. Jacó foi um patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, filho de Isaac, e num dado momento Isaac diz a Jacó: Jacó, pega as suas coisas, porque eu não quero que você case com nenhuma mulher de Canaã. Vai e case com uma das suas primas. Vá lá, você vai conhecer um homem chamado Labão. Labão é irmão da sua mãe. E lá você vai conhecer então a sua esposa. E ele vai, e quando ele vai, ele logo sai a caminhar, e Deus fala com ele de uma forma tão incrível. Eu gosto muito disso, desses momentos em que Deus falou conosco, que só foi conosco, e que só a gente sabe, ou talvez outras pessoas saibam, mas o que a gente sentiu, só a gente sentiu. Aquele dia, aquela noite, aquela viagem, aquela oração, eu não sei como foi contigo, eu tenho as minhas histórias, mas são as minhas, eu sei que você tem as suas. E a de Jacó foi quando ele dormiu. Ele dorme, ele pega uma pedra, ele dorme, e o texto diz que ele vê uma escada. E olha que incrível isso está lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 28. E ele vê uma escada, e dessa escada subiam e desciam anjos. Eu não sei se você já teve esses sonhos assim, reais, não é? Porque esse foi um sonho dado por Deus. Esse não foi porque Jacó comeu uma feijoada, ou não sei, feijoada não tinha na época de Jacó, o que ele podia ter comido? A encher o bucho, né? Não foi porque ele comeu demais antes de dormir, foi um sonho que Deus deu. E Deus fala por sonhos. E Deus então deu esse sonho, subiam e desciam anjos, e esses anjos falavam com ele. E ele acorda maravilhado, e aquele lugar então, o chamado Luz, passa a se chamar Betel, casa do Senhor, lugar onde Deus falou com ele. E aquilo alimenta Jacó, e Jacó começa a caminhar. Eu tenho certeza que Jacó, durante a sua caminhada, e os desafios foram tantos, porque ele conhece a sua esposa, e quando ele conhece a Raquel, ele trabalha muito por Raquel, né? Vocês lembram bem, ele trabalha 14 anos por Raquel, 7 anos em vão, porque foi enganado por Labão, e ele trabalha por Raquel, e ele depois ele tem uma filha estuprada, ele tem filhos assassinos, que tentaram vingar o estupro da sua filha, e ele se vê no meio de uma situação tão difícil. Tenho certeza que nesses anos que se passaram, não foram poucos. A gente quer tudo para ontem, mas as histórias desses personagens demoraram, foram longas. E ele então deve ter lembrado várias vezes de Betel, o lugar quando a dúvida vinha, quando a tristeza vinha, ou quando, por que será? Ele devia lembrar daquela escada onde ele via subir anjos que iam e desciam.
E nós sabemos muito bem que os anjos são enviados pelo Senhor para nos servir. Para servir a Deus, em primeiro lugar, estão a serviço de Deus, mas para nos auxiliar. E aí, num dado momento da história de Jacó, Deus fala a Jacó: Jacó, você precisa voltar a Betel. Você está precisando voltar para lá. Isso está lá em Gênesis capítulo 35. Abra sua Bíblia lá, se você está aí. Sabe quanto tempo? 20 anos depois. 20 anos desse momento em que Deus fala com ele, em que, segundo Jeremias, era um lugar que lhe trazia esperança. Esse é um exemplo disso. Mas em Gênesis, no capítulo 35, verso 1 a 3, a gente vai encontrar o seguinte texto. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Voltar a Betel nos devolve a alegria, nos faz lembrar do que Deus fez, do que Deus é capaz, daquele dia em que Deus nos chamou. Portanto, Deus existe e eu sei que Ele é fiel, e que essas circunstâncias que hoje me cegam, elas não são capazes de me roubar a alegria de te servir, Senhor, porque eu sei que o Senhor existe. O diabo milita contra nós, as circunstâncias militam contra nós, mas nada disso é capaz de nos roubar, nada disso pode ser capaz de nos roubar a certeza de que servimos a um Deus vivo, que nos ouve e que nos olha, e que um dia falou conosco, e portanto nós podemos voltar a esse lugar em nossa mente e nossa memória, e dizer: louvado seja o seu nome, Senhor, porque eu sei que o Senhor existe, e eu sei que o Senhor é fiel. Voltemos para lá. Eu não vou contar as minhas histórias, mas você tem as suas. Volte para a sua Betel, faça esse exercício, abasteça o seu espírito. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fadigarão, eles andarão e não se fadigarão. Glória ao teu nome, Senhor Jesus, porque aqueles que esperam em ti terão forças, terão asas como de águias, eles correrão e não se cansarão. Nós esperamos no Senhor. Em segundo lugar, é preciso por vezes descansar, aprender a dizer não. E nós somos muito cobrados quando dizemos não. Não. E a gente aprendeu, infelizmente, e isso não é verdade, não pode ser um moto em nossa vida, que quanto mais difícil, mais de Deus. Não é? Não sei se você já viu. Não, quando a pessoa está sofrendo é porque é de Deus, né? Quando tem alguém no ministério, a gente até brinca, às vezes tira sarro, né? Poxa, falar, se o Lúcio estiver me vendo no ministério aí na Espanha, né, Lúcio? Eu também quero um ministério desse. Essa piada, ela chega a ser infame, né? Lugar difícil, a Europa para se trabalhar. Um continente quase ateu. Mas a gente tem essa ideia de que quanto mais sofrido, mais Deus está lá. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, amado. Muito pelo contrário. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Quando o sofrimento vem e eu não o desejo, eu não o quero, Deus promete que caminhará comigo, que aliviará essa dor, essa situação será conduzida por Ele. Enfim, a promessa dele é que Ele estará conosco. Mas não é que Ele deseje que nós estejamos sofrendo. Eu lembro de um professor de seminário que falou: tira isso da cabeça, vocês só falam: eu quero ser missionário na África, no meio da tribo lá, onde eu vou passar necessidade. Para com isso, pode ser missionário onde você quiser, seja missionário agora. E isso é tão ruim que às vezes aquele que tem um pouco mais dentro do reino de Deus, quase que se sente culpado por ter, né? A pessoa às vezes tem que esconder o dinheiro que tem, ou não falar muito, porque veja, que vida fácil, né? Só consegue por causa disso. Aí aquele que não tem quase nada, que está sofrendo: nossa, esse
Não faz sentido nenhum isso. Isso é uma visão farisaica de que o sofrimento é castigo de Deus, ou aí nessa perspectiva agora de que se eu estou sofrendo, eu estou sendo aprovado pelo Senhor. Não, é uma bagunça isso. Deus quer que você viva bem. Deus quer que você viva em equilíbrio. E se tem alguma coisa desequilibrada aí, é preciso colocar nas mãos dele. Volto a lembrar aqui, ou lembro agora, para dar embasamento a esse ponto, de Neemias. Quando Neemias, ele começa a chorar, ele fica muito triste, e o rei pergunta a ele: eu nunca te vi triste, Neemias, por que você está triste? Você não é um homem triste. E Neemias diz assim: eu estou triste porque o meu povo está sofrendo, porque a cidade que eu sou, Jerusalém, está destruída. Então ele consegue a permissão, ele volta e ele vai ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Bom, o texto de Neemias diz que muitos outros inimigos começaram a achar aquilo estranho. Poxa, como é que eles estão construindo o muro? Eles vão se levantar novamente. E o povo começou a trabalhar numa velocidade maior. Então eles estavam apressados para fazer aquele muro. Então Neemias, lá no capítulo 4, no verso 10, ele vai nos dizer, o texto diz assim, que Judá diz, né, que o povo estava dizendo, que as suas forças já desfaleciam. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Parabéns ao rapaz que está lá em cima, viu? A velocidade que você coloca o texto ali é incrível. Então é isso mesmo, as forças já se esgotavam, e eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam reconstruindo a cidade. E por quê? Não podiam se cansar? É claro que podiam se cansar. É claro que podiam dizer: não aguento mais carregar isso. Por causa disso pararam de trabalhar? Poderiam, se fosse a vontade de Deus ali no lugar. Mas nesse caso do texto, você continua lendo, é incrível. Deus manda reforço, Deus dá sustento espiritual, Deus manda reforços para que não perdessem a batalha contra os inimigos, enfim. Mas verbalizaram isso, tomaram a frente dizendo: olha, esse é o momento em que nós estamos cansados. É preciso, portanto, fazer como Maria fez, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, quando Maria e Marta têm um encontro com Cristo, e a gente vê que Marta, atarentada, queria fazer, na ideia de que quanto mais eu faço, mais tarefas eu tenho, mais aprovado eu sou pelo Senhor. Mentira. A gente tem que fazer assim, amado, mas com equilíbrio, porque se a gente faz demais, esse ativismo religioso vai tirando de nós a alegria de servir ao Senhor, porque daí é a atividade pela atividade, é quando o meio é mais importante do que o fim, e o fim é Deus. É preciso ser como Maria, e como Jesus diz a Maria: Maria, fique tranquila, Marta está atarantada. Como Jesus diz a Marta: Marta, para um pouco, certa está Maria que está aqui, porque logo eu não estarei mais com vocês, aproveite a minha presença. Então é preciso voltar a Betel, mas é preciso também viver com equilíbrio. Já que é tempo de saudosismo, trabalhava eu numa livraria chamada Capítulo 1, essa história, conhecem decor, já não é história, mas a história que eu trabalhava na livraria, né? Eu lembro muito do Fernando era esposa da Cristiane Chatman, à época, e o Fernando disse assim, e eu disse a ele: Fernando, eu recebi um convite para fazer tal coisa, agora eu não quero dizer não. Ele falou: Ricardo, aprenda uma coisa na tua vida. Eu era muito jovem à época, aquilo serve para tudo. Aprenda a dizer não. Aprenda a andar em equilíbrio. Então é preciso viver uma vida com Deus fazendo bem feito. É preciso viver uma vida com Deus sabendo quais são os limites das nossas possibilidades, sabendo que faço para o Senhor e não para homens. Então a medida da minha aprovação não são as pessoas que estão ao meu redor, é Deus. Deus, eu estou fazendo o suficiente? Essa é a pergunta que se deve fazer agora. Deus, eu estou fazendo o suficiente? Eu estou no lugar certo? Estou no ministério certo? Porque eu quero ter a sua aprovação. Porque senão a gente começa a fazer, e uma hora a gente está fazendo por fazer.
Bom, é preciso alegrar-se nas ricas bênçãos do Senhor, não é? Quando eu digo lá que é preciso trazer à memória, viver feliz em qualquer circunstância, isso é um exercício viver feliz em qualquer circunstância, quando a gente canta, quando a gente ora agradecendo, quando a gente tem uma rotina de agradecimento, isso nos ajuda demais, porque um coração grato, sem dúvida nenhuma, é mais feliz. Mas finalmente, antes do finalmente, há algo que nos ajuda também: caminhar com pessoas que nos fazem bem. Como Timóteo, também com o apóstolo Paulo conversavam muito e juntos se ajudavam. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, isso não é um ponto, é uma lembrança aqui, mas 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16 a 18. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 16 a 18. Diz assim o texto: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. É lindo esse texto. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu o ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Como é bom encontrar gente que nos dá ânimo, que nos dá força, pessoas boas de coração, gratas. Eu não sei se você tem alguém perto de você assim. Se não tem, ore a Deus e peça a alguém. Ou até exercite melhor o seu olhar, né? Porque às vezes ela existe. É a gente que está um pouco negligente com as nossas amizades. Mas quem tem, agradeça, porque é bom conviver com pessoas que nos colocam para cima. A Amanda, minha esposa, é muito assim comigo. É bom conviver com esposas assim, né? Se você tem uma esposa, um marido assim, louve a Deus também. Se não tem, ore para que seja. Ricardo, olha para cima, olha para frente, pense positivo. Como é bom caminhar com pessoas que nos colocam para cima. Isso nos ajuda a ter alegria de servir, porque são pessoas que sempre apontam para Cristo e dizem: olha como Cristo é lindo, olha como Ele é maravilhoso, olha como o maior dos presentes que nós temos é Ele, olha como há razão para continuar tendo esperança, enfim. Por fim, eu vou ler um texto que está em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10. Lucas 10, verso 20, diz assim, para pegar o contexto, vamos ler a partir do verso 17, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, entretanto, é como se Jesus dissesse: entretanto, apesar de vocês terem feito isso, apesar de eu ter lhes dado isso, alegrai-vos não porque os espíritos vos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que incrível isso. Jesus está dizendo para nós que a grande razão para que nós caminhemos com alegria no coração, para que nós caminhemos felizes, satisfeitos, não é porque estamos vivendo bem, não é porque estamos realizando muitas coisas, não é porque o nosso ministério é um sucesso, não é porque a nossa vida é um sucesso, não é porque hoje eu estava derrotado, mas amanhã eu consegui uma vitória. Não. O que tem que nos dar a maior alegria e satisfação, independente das nossas conquistas aqui na terra, é porque o nosso nome está arrolado nos céus, no livro da vida. No livro da vida. Eu já contei a história do livro da vida, de onde vem essa analogia utilizada no livro de Apocalipse, né? Jerusalém tinha um livro, porque hoje a gente
os nossos mortos e vivos são registrados, né? Mas, de outra maneira, antigamente, para fazer a contagem das pessoas que ainda estavam em Jerusalém, era preciso que o seu nome estivesse no livro dos vivos de Jerusalém. À medida que alguém morria, riscava-se o nome. Esse já não está mais entre os vivos, não está mais entre os habitantes dessa cidade. Então era o livro da vida, era o livro dos vivos. E o nosso nome, quando João faz essa analogia, dizendo que quando chegarmos no céu, é porque o nosso nome estará arrolado no livro dos vivos. O nosso nome estará no livro da Jerusalém, mas agora da Nova Jerusalém. E é isso que precisa trazer alegria ao nosso coração, porque o nosso nome está arrolado no livro da vida. Tem motivo maior? A vida está difícil para alguns, para outros menos, sei lá. E a gente vai caminhando, a gente vai lutando, a gente vai vencendo e outras vezes perdendo. Agora, nada disso pode fazer frente ou em nossa mente estar em pé de igualdade com o sentimento, com a alegria de pertencer à família espiritual, a certeza de que quando Cristo vier nos buscar, viveremos com Ele. Então, quando vem uma tristeza, vem um problema, isso é nada, isso é muito pouco perto da alegria que habita o meu coração, pela certeza de que um dia as velhas coisas vão embora, tudo se fará novo, e eu, portanto, não mais chorarei, não mais ficarei triste, porque morarei em um lugar que tem ruas de ouro, um lugar onde tudo é novo, as velhas coisas já se passaram, e eu agora habito com o Senhor. Tem motivo maior para que nós fiquemos felizes, alegres, satisfeitos? Mas a vida é real, não é um botão. Quando Davi diz a Deus: Senhor, restitui a alegria da minha salvação, é porque ele estava triste, ele não sentia mais prazer. Aconteceu com ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Pode ser que mesmo sabendo de toda essa teoria bíblica, a gente ainda, por vezes, seja tentado a ficar triste por uma razão ou outra. Esse exercício Davi fez. Esse clamar a Deus, dizer: Senhor, eu oro a Ti, eu falo a Ti, eu converso com o Senhor, pedindo que me devolva essa alegria. Com certeza ele traz à memória dele, como fez muitas vezes, as vezes em que Deus falou ao coração dele. E com certeza ele vive uma vida e viveu uma vida em que ele pôde viver bem, feliz, apesar de tudo o que tentava roubar-lhe a alegria. Amados, que nunca nos esqueçamos de que a fonte da nossa alegria é Jesus, e não um lugar, um serviço. Deleite-se também no Senhor. A minha oração, eu oro para que o seu ministério se torne prazeroso, para que a sua vida em Deus seja prazerosa, e para que você tenha sempre nos seus lábios um sorriso, uma palavra, uma boa palavra a dar àqueles que cruzam o seu caminho e precisam encontrar um servo de Deus satisfeito, alguém que testemunha aquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus é feliz, Deus é feliz, Deus é plenamente satisfeito. Que sejamos assim também. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu peço para que o primeiro amor, que aqueles que nos ouvem agora nesse momento e que já questionaram e talvez ainda questionem a sua vida, alguma coisa que tenha acontecido, isso tem entristecido, tem roubado a alegria de te servir, que isso tudo caia por terra, vá embora, no poder do seu nome. Que o Senhor traga à memória de cada um de nós as coisas que o Senhor já fez na nossa Betel, de onde o Senhor nos tirou, quem somos hoje, o que temos hoje, o que sabemos hoje, as experiências que tivemos contigo e que nos alimentam, nos trazem a certeza de que o Senhor agiu e age nas nossas vidas, nos traz sempre à memória isso.
Nos ajuda a viver uma vida de equilíbrio, Pai. Que tenhamos em mente sempre a certeza de que é ao Senhor que devemos agradar. De que quando nos sentimos cansados, que coloquemos isso diante de Ti, perguntando: Senhor, estou fazendo o que é da Sua vontade? Aquilo que eu me proponho a fazer, Senhor, é do Seu agrado? Estou fazendo na medida em que o Senhor espera que eu faça? Que essa conversa sincera exista entre nós, ó Pai. E Deus querido, nos traz também, nos dá pessoas que caminhem conosco, que nos coloquem para cima, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas por fim, Pai, como conversamos agora, como o Senhor nos trouxe por meio da Sua mensagem, que nós vivamos satisfeitos na vida eterna. De que nenhuma circunstância, pedimos que nenhuma circunstância possa se sobressair a certeza de que o melhor de tudo está por vir, de que o nosso nome foi arrolado no livro da vida, que tudo isso passará, e podemos, portanto, viver alegres, contentes, peregrinando com uma nova Jerusalém. Queremos ser assim, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.